A lua de mel entre Endrick e Real Madrid durou muito pouco, na verdade, desde que Endrick estreou as coisas ficaram um pouco estranhas. Ele teve sim sua oportunidade na equipe do Real Madrid, chegou a fazer gol na La Liga, inclusive no seu jogo de estreia contra o Valladolid, aliás, chegou a fazer gol contra o Stuttgart na Champions, mas aquele mesmo Endrick mal é colocado para jogar. E as críticas vêm se tornando fortes em relação a Ancelotti, que não coloca o Brazuca para jogo e segue preferindo o Mbappé, que apesar de marcar seus golzinhos, vem numa fase muito aquém da esperada, em especial na estadia de Real Madrid. A coisa vem ficando feia para Endrick e, aliás, segundo o que as grandes fontes indicam, Endrick está insatisfeito com a camisa do Real Madrid. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos acompanhar esse caso junto comigo. Endrick está chegando no seu limite e se Ancelotti não colocar, o Brazuca pode pensar em sair o quanto antes daí. O jogador nascido em Taguatinga chegou sabendo que poderia ser uma estrela do Real Madrid, que poderia corresponder às expectativas do torcedor e muito mais que isso ser alguém que já havia provado ser no Palmeiras. Endrick desde cedo soube o valor de trabalho duro e muito mais que isso, não somente ajudava o pai dentro de casa, como também garantiu a ele que seria um grande jogador de futebol. E mesmo com o pai tendo condições humildes, ele nunca, jamais negligenciou a carreira de Endrick, sempre o colocando para o melhor destino possível. O São Paulo não deu moradia nem estadia para Endrick e seus familiares, mas o Palmeiras, do outro lado da Barra Funda, o abraçou e consequentemente com isso Endrick se tornou um talento muito lapidado de maneira absoluta pela equipe alviverde. Já em 2023 havia se destacado na equipe profissional, o que não parecia tardar, já que em 2022 já havia sido campeão de copinha, fazendo um show, um nível de recital e aliás calando a boca de todo mundo que zoava o próprio Palmeiras por não ter uma Copa São Paulo de Futebol Júnior na sua lista de troféus. Endrick não somente isso chamou a responsabilidade quando colocou a bola debaixo do braço e se tornou o principal jogador e expoente do Palmeiras no grande título brasileiro de 2023, quando ele chamou a responsa, mesmo tão jovem, e calou a boca de todo mundo que duvidou dele naquela partida espetacular contra o Botafogo. Seu último jogo pelo Palmeiras aconteceu em maio de 2024, no empate por 0 a 0 contra o San Lorenzo pela Libertadores. Na ocasião, a torcida fez um mosaico para o jogador antes da partida. Endrick estava ali deixando a equipe palestrina para poder trilhar outro caminho, mais especial, o caminho do Real Madrid. Foi em 15 de dezembro de 2022 que Palmeiras e Real anunciaram um acordo pela transferência dele. Os valores e duração do contrato não foram divulgados, mas a imprensa brasileira relatou que os valores giraram em torno de 70 milhões de euros à ocasião e que o contrato seria válido a princípio até 2027, com opção de renovação para mais 3 anos para o garoto. Entretanto, o contrato passou a valer oficialmente apenas em 21 de julho de 2024, quando Endrick completou 18 anos de idade. Se tornou então a terceira maior venda da história do futebol brasileiro, sendo apresentado oficialmente no dia 27 de julho, o atacante estreou 4 dias depois, sendo titular e atuando por 45 minutos no amistoso contra o Milan. A partida amistosa terminou apenas 1 a 0 para os rossoneri, mas o garoto logo mostrou que iria quebrar recordes e quebrou um, pertencente ao zagueiro Rafael Varane, que havia marcado contra o Raio Vallecano ao ser o primeiro jovem a balançar as redes pelo clube com 18 anos e 35 dias de toda a história. Sua estreia na Champions foi coroada com gol contra o Stuttgart, mas isso jamais se repetiu. Endrick, que provou seu valor e que poderia ser titular com Ancelotti, foi escanteado pelo próprio Dorival Júnior na seleção brasileira e, para piorar a situação ainda mais dramática, passou a não ter minutos nem rodagem com a equipe do próprio Carleto. O Ancelotti, aliás, que nas entrevistas havia afirmado que colocaria o moleque para jogar e que isso com certeza não passou de mera falácia. Endrick não vem recebendo oportunidades e vem ficado na bronca com a gestão de elenco do próprio Ancelotti, que prometeu e nada cumpriu. E de fato podemos já dizer a essa altura do campeonato que o Endrick vem vivendo um drama e a torcida do Palmeiras até vem criticado o Ancelotti. O Palmeiras é um dos times brasileiros que mais tem revelado talentos ao longo dos últimos anos. Só de 2020 para cá, nomes como Gabriel Veron, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Luiz Guilherme, Estevão e o Endrick saíram de lá. Convenhamos que é um celeiro de craques e um deles vem se tornado o Endrick. Os últimos 2 dias, aliás, talvez sejam as 2 últimas grandes revelações do futebol brasileiro como um todo, se provando se o Estevão é o líder de participações em gol do Brasileirão com apenas 17 anos, o Endrick saiu do Brasil como bicampeão nacional. Entretanto, o início da trajetória da joia palestrina no Real Madrid não tem sido nada fácil. Até aqui, o Endrick disputou 11 partidas em La Liga e só conseguiu marcar um gol. No entanto, algumas atitudes de Ancelotti estão repercutindo negativamente entre palmeirenses e torcedores de outras equipes. Isso porque, mesmo com Kylian Mbappé em má fase, o experiente comandante do Real não tem dado muito tempo para Endrick. Na vitória por
por 3-0 diante do Girona, ele entrou já na reta final e passou mais uma vez em branco, mantendo o jejum. Após causar um impacto imediato em sua chegada e marcar nos primeiros jogos, o ex-camisa 9 do Palmeiras não marca pelo Campeonato Espanhol desde o dia 25 de agosto, há 3 meses e meio. Olhando para todas as competições, o último tento foi no dia 17 de setembro, quando os merengues venceram o Stuttgart por 3-1 pela própria Champions, com mais um tento do jovem nos acréscimos. Por fim, além do pouco tempo que teve para mostrar serviço, Endrick ainda passou por um grande susto na partida. Após lançamento de Courtois, o camisa 16 disputou na velocidade com o zagueiro Credi e foi empurrado de encontro ao goleiro rival. Assim, ele chocou-se de cabeça com o joelho de Gazzaniga e deixou todos perplexos. No entanto, apesar do susto, os médicos do Real confirmaram que ele estava bem e o jogo seguiu normalmente. Com isso, o interesse de equipes no próprio Endrick começa a aumentar. Já havia sido especulado que o Real Valladolid, equipe do Ronaldo Fenômeno, já havia tido interesse no próprio Endrick, até porque para um time que está tentando se recuperar na liga para não ser rebaixado, o Endrick seria um reforço de luxo, e isso poderia se acentuar pela proximidade notória entre Real Madrid e Ronaldo Fenômeno, já que Ronaldo Fenômeno é braço direito de Florentino Pérez e o mundo da bola já tem conhecimento disso. Além de que também outras equipes de outras ligas também vêm olhado com o Endrick com mais carinho, até porque o Tottenham Hotspur, equipe da Premier League, que apesar de oscilar bastante, tem uma boa equipe e um técnico chamado Ange Postecoglou que gosta de jogadores jovens, poderia olhar para Endrick com mais cuidado e, consequentemente, ele teria vaga na nova equipe dos Spurs. Jogar a Premier League poderia ser um salto gigantesco na carreira de um moleque que tem muito a oferecer para o futebol, mas não parou por aí. Endrick também ainda pode parar em equipes como a Juventus, que também sinalizaram o interesse no garoto. A Juventus, em especial, sinalizou interesse por achar que Endrick poderia destoar na liga italiana, em especial para substituir Dusan Vlahovic, jogador que também vem sendo especulado em outras grandes equipes de ponta. A verdade é que Endrick tem futuro incerto e a trajetória de sucesso do Vini Júnior fez o Endrick receber um voto de confiança reforçado da diretoria merengue, pelo menos é o que aponta o jornal Marca. Apesar de o desempenho do atacante de sua primeira temporada na Europa estar totalmente abaixo das expectativas, o clube espanhol continua acreditando que ele possa se transformar em um dos grandes nomes do futebol mundial nos próximos anos. E o motivo dessa crença toda é justamente a história que Vini Júnior construiu no Santiago Bernabéu. Jogando na equipe B do Real, o Real Madrid Castilla, ninguém imaginava que Vinícius Júnior teria o destaque que vem tendo. E se não tivesse recebido as honras de oportunidade e, claro, de resiliência que lhe foram dadas e concedidas, dificilmente ele estaria hoje jogando na equipe merengue, sendo alguém tão consolidado. A trajetória de Endrick no Real Madrid tende a melhorar, e se não acontecer, provavelmente terá seu fim muito em breve. Resta saber se Endrick terá paciência para esperar o seu momento de brilhar, ou se necessariamente vai acabar chutando o balde e, consequentemente, saído do clube. Até recentemente, houve polêmicas envolvendo ele e as entradas criminosas em zagueiros adversários, como por exemplo, quando lesionou Ibrahima Konaté do Liverpool. Esse jeito um pouco descontrolado do Endrick, em algum momento e em certa dose, pode fazer com que ele se prejudique cada vez mais para a visão dos árbitros de La Liga. Por isso que para Endrick é necessário que, com tanta pouca idade, ele tenha que ter muito cuidado com sua forma de lidar com o mundo e principalmente com os adversários. Lidar com seu mental é fundamental e que ele tenha ciência disso para se tornar um verdadeiro jogador de elite. Brazilian teammates, how is your relationship with them, especially with Endrick? Amazing. I feel Brazilian, you know. I feel more Brazilian than English, but yeah. Every day they're teaching me more bad words in Portuguese. Wow, so just bad I words. can't. Yeah, only bad words. Not Bobby. He's only good words, but the rest bad. Yeah, I get on great with all of them. Obviously, I know them from last year. Relationships only get stronger. We're working together really well professionally, and obviously Endrick or Bobby's joined us this year. And why you talk about Bobby? because I saw the interview and I saw people taking the mick out of him, so I thought it was nice to make a joke of it, you know. And now we all call him Bobby. He loves it, and yeah, I'm glad it's something that's helped him kind of settle in with the team, you know, these silly things, and I think he's taken it so well. He's such a good lad. I love him to bits already, and he'll be a big player for Real Madrid without a doubt. Trabalhar, eu acho que não queria modificar, fazer uma mudança a 2 minutos do final também, porque Mbappé era muito perigoso, Ibrahim estava em forma, estavam trabalhando bem no nível defensivo, então ele se aqueceu, era necessário, podia entrar, não entrou, estará pronto para o próximo jogo. Só trazer um contexto de minutos do Endrick, tá? Ele foi titular contra o Lille na primeira derrota do Real Madrid na Champions.
Pra mim, ele foi o melhor jogador do ataque do Real Madrid naquele jogo, mas ele não fez o jogo completo, ele saiu acho que 60 minutos, mais ou menos assim. Depois ele ficou 5 jogos sem ter nenhum minuto em campo. Pra mim, o que acontece com o Endrick é diferente do Mbappé, porque essa temporada não é pra ser a temporada do Endrick, ele tá se adaptando, e repito, ele vem de um futebol bem diferente do futebol europeu, ele precisa se adaptar a muitas coisas dentro do jogo. Mas eu também acho que ele tá com falta de confiança. E a falta de confiança do Endrick é por falta de oportunidade, eu acho. Ele não tem 20 minutos. Ele não tem 20 minutos no jogo. Ele pega na bola e tem que resolver, né? Então eu acho que ele tá ansioso. E ao mesmo tempo que ele tá ansioso, são poucos minutos, tem ansiedade. E eu acho que ele ainda não tá com todos os automatismos que ele vai pegar com o tempo, porque isso é tempo, para poder entrar num jogo desses e fazer 11 ótimos minutos, né? Eu acho que o Ancelotti tá pecando em muitas coisas nesse início de temporada. Algumas eu acho que não são culpa dele, porque ele realmente não tem elenco. Mas na gestão do Endrick e do Arda Güler, eu acho que ele tá pecando. O Arda Güler agora até tá jogando mais, mas ele ainda também precisa de automatismo. Ele só tem 19 anos e a temporada passada ele começou a jogar em janeiro desse ano, né, de 2024, porque ele ficou 6 meses lesionado. Então acho que o Ancelotti também tá pecando um pouquinho na gestão desses dois jogadores em tempo de minutos e confiança. Acho que assim, ele tem que entender o papel dele no time hoje, que é jogar 10, 15 minutos. E que esses 10, 15 minutos têm que ser bem aproveitados e tal, e inclusive passa por participar do jogo, dar continuidade nas jogadas e não ganhar a vida a cada bola que toca. Então, parte também do jogador e do processo de adaptação, 18 anos, acabou de chegar, mas entender que existe um time de futebol ao redor dele que ele tem que ajudar esse time a jogar e não pegar cada bola para resolver a vida dele. E tomar mais cuidado com os adversários, né? Ele é muito destrambelhado, cara. Ele vai, acho que talvez por ter poucos minutos, toda a bola é para ele entregar tudo ali. E, enfim, já não é a primeira vez que ele chega com uma força desnecessária para cima do adversário. Você acha que Endrick ainda terá seu espaço e força no Real Madrid? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Valeu!